Hoje a gente mergulha num lugar fascinante, que é a Cabinda. Não é só aquele pedacinho de Angola que fica meio separado no mapa, né? Mas é um local com uma história, assim, super rica, complexa e com umas conexões com o Brasil que, olha, surpreendem. Isso mesmo. E para nossa conversa, a gente se baseou em pesquisas sobre a história de Cabinda, sabe? Desde a colônia até hoje. Também sobre o povo Bakongo, que o pessoal conhece como Fiote também, né? E claro, tem o conhecimento prático que veio da casa de Zambi Odoiá, que é fundamental. Legal. A ideia aqui é tentar entender essa terra que é cheia de contrastes, né? Tem muito petróleo, muita riqueza que vem daí, mas ao mesmo tempo tem desafios enormes, uma busca por autonomia que já vem de longe. E o principal para a gente aqui, como é que essa história toda de Cabinda se amarra com a nossa cultura, com a espiritualidade aqui no Brasil? Uhum. E isso chega até figuras como a vovó Cambinda na Umbanda, uma figura muito importante. Exato. Preparados então para essa viagem? Bora lá. Para começar, acho que vale situar, né? Cabinda é esse esclave de Angola. Lá na costa do Atlântico, fica espremida via entre a República Democrática do Congo e o Congo-Brazzaville. Isso. E a economia? Bom, petróleo é a palavra-chave. É a grande fonte de riqueza. Mas também é fonte de muita tensão, né? Historicamente, foi um protetorado de Portugal. Certo. Depois, em 75, Angola anexou. E essa é uma questão delicada, sabe? Que alimenta movimentos separatistas até hoje. As fontes tratam isso com a complexidade que merece, sem tomar partido. Entendi. E a população lá é formada principalmente por grupos como os fiotes, que são, na verdade, parte do grande povo Bakongo. E é justamente aí que o fio da meada conecta com o Brasil de um jeito muito forte. Aquela região ali da foz do Rio Congo, onde está a Cabinda, foi um ponto, assim, crucial para o embarque forçado de africanos para o Brasil. Um centro do tráfico transatlântico, né? Exatamente. Muitos Bakongo vieram de lá, sabe? Principalmente para o Rio de Janeiro e para a Bahia. O impacto cultural disso é gigantesco. Tem um dado que eu acho impressionante. Cerca de 70% dos africanos que foram trazidos à força para o Brasil vieram dessa região, da África Centro-Ocidental. 70% é muita gente. É muita gente. Então, a cultura Bakongo não foi só uma das influências. Foi, tipo, uma das bases mesmo de muita coisa que a gente tem aqui na religião, na música, na língua. E a resistência sempre caminhou junto, né? Tem o exemplo da Zacimbagaba, que era uma princesa de Cabinda, foi escravizada lá no Espírito Santo, e ela liderou fugas, fundou um quilombo, uma história incrível de resistência. Incrível mesmo. E essa força ancestral, ela transparece muito na espiritualidade, né? As crenças dos Bakongo, dos fiotes, eles valorizam muito o culto aos ancestrais, os baculos, que são vistos como intermediários com o Deus Supremo, o Zambi. Isso, e tem os inquices, que são as forças da natureza, os espíritos, com quem os nganga, que são os sacerdotes, os curandeiros, se comunicam. E com a colonização veio aquele processo de sincretismo, né? O cristianismo se misturou ali, isso é visível em Cabinda. E aqui no Brasil, como é que a gente vê essa herança? A gente vê claramente no candomblé de Angola, com os inquices, né? E também no batuque, lá no sul, tem a nação Cabinda. São manifestações diretas dessa raiz. Faz todo sentido. E aqui tem um ponto que para mim é fundamental, o papel das mulheres nesse processo todo. Elas eram as guardiãs do conhecimento das ervas, da fitoterapia, atuavam como curandeiras, como parteiras. Figuras centrais, né? Totalmente. Essenciais para a sobrevivência mesmo, física e espiritual, das comunidades que estavam escravizadas. Eram pilares de resistência, de transmissão desse saber todo. Perfeito. Isso nos leva direto para uma história que é muito emblemática, né? Que é preservada em várias fontes, inclusive as que você mencionou, da casa de Zambi Odoiá, a história da vovó Cambinda. Eu queria compartilhar essa narrativa, que é muito forte. Posso? Por favor, é essencial. Então, conta-se assim. Conta-se que, ainda muito jovem, Cambinda foi arrancada de sua terra natal, na região que hoje conhecemos como Cabinda, em Angola, e trazida à força nos porões de um navio negreiro para o Brasil. Nesse percurso desumano, presenciou a morte e o sofrimento de muitos de seus irmãos.
aprendendo desde cedo sobre a dor e a resiliência. No navio, já demonstrava sua vocação para a cura, cuidando dos doentes e feridos com as poucas ervas e conhecimentos que já possuía. E era guiada por sonhos onde uma linda mulher negra, que mais tarde ela reconheceria como Iemanjá, a rainha do mar, lhe ensinava sobre o poder curativo das águas e das pedras. Ao chegar ao Brasil, foi levada para uma grande fazenda, onde sua inteligência e seu jeito calmo a levaram a trabalhar na Casa Grande. Lá, sua principal função era cuidar das crianças do senhorio, as sinhazinhas e sinhozinhos. Cambinda, com sua doçura e sabedoria, cativava os pequenos, que a viam como uma figura materna. No entanto, Cambinda nunca esqueceu de seu povo. Em segredo, ela usava seus vastos conhecimentos de curandeira para aliviar o sofrimento dos outros escravizados na senzala. Com ervas, rezas e benzimentos, ela tratava as feridas causadas pelos açoites, as doenças que assolavam as comunidades e a tristeza profunda que atingia a alma de seu povo. Usava sobras de tecido e o que conseguia esconder para costurar roupas e patuás de proteção para os seus. Um dia, a história conta que uma das crianças da Casa Grande, talvez a filha predileta do senhor, adoeceu gravemente. Nenhum médico branco conseguia curá-la. Desesperado, o senhor da fazenda, a contragosto, permitiu que Cambinda tentasse. Com sua fé inabalável e seu profundo conhecimento das ervas e rituais de cura, muitas vezes evocando suas divindades ancestrais sob o véu do catolicismo, Cambinda conseguiu o que parecia impossível: salvou a vida da criança. Apesar de ter salvado a filha do senhor, o ódio e o preconceito do sistema escravista eram maiores do que a gratidão. O senhor, humilhado por ter dependido de uma escravizada, e temendo o poder e influência que Cambinda ganhava entre os escravizados e até mesmo entre alguns brancos, acusou-a de feitiçaria. Como castigo, Cambinda foi levada ao tronco e severamente chicoteada. A violência foi tamanha que, durante o suplício, um dos chicotaços atingiu seu rosto e ela perdeu um de seus olhos. Este momento é central em sua história. A perda do olho, no entanto, não a enfraqueceu. Pelo contrário, simboliza a visão que se aprofunda, que vai além do físico. O olho que se perdeu na matéria se transformou no olho que vê o invisível, que enxerga as verdades espirituais, as dores da alma e os caminhos da cura com ainda mais clareza. Mesmo após essa brutalidade, vovô Cambinda continuou a viver na fazenda, envelhecendo e trabalhando, muitas vezes até os 90 anos. Ela continuou sendo a curandeira de seu povo e, mesmo após a cegueira parcial, sua sabedoria e humildade se tornaram lendárias. O olho perdido tornou-se um símbolo de sua capacidade de discernir as energias mais sutis, de identificar o mal e de trazer a luz. Que história! Que força, né? É fascinante como essa narrativa consegue condensar tanta coisa. A resiliência absurda, a transmissão do saber ancestral mesmo debaixo da opressão mais cruel. E essa transformação, né, da dor física numa visão espiritual que se aprofunda. A perda do olho vira um símbolo muito, muito poderoso disso tudo. Exatamente. É o olho da sabedoria e da dor. E na Umbanda, a vovó Cambinda, ela se manifesta na falange dos pretos velhos. Ela representa justamente esses espíritos de mulheres de Cabinda que foram escravizadas aqui. As características dela são essas: sabedoria, paciência, muita humildade, resiliência. Elas atuam como conselheiras, como curadoras, tanto do corpo quanto da alma, né? Honrar a vovó Cambinda é, no fundo, honrar toda essa história, essa cultura que veio de Cabinda, da África, e que aqui no Brasil se transformou. É um símbolo dessa capacidade de transformar o sofrimento em luz, em amparo. Perfeito. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, vimos Cabinda não só como esse lugar estratégico, rico em petróleo, mas como um ponto de origem fundamental para a parte da nossa cultura, da nossa espiritualidade aqui. Com certeza. E a história da vovó Cambinda, que a gente acabou de ouvir, nossa, ela ilustra de uma forma muito viva essa conexão, essa força que atravessou o Atlântico e se refez aqui. E se a gente pensar num quadro maior, fica uma reflexão, né? Como essas histórias de resistência, de cura, de sabedoria ancestral, que vieram de lugares como Cabinda, continuam vivas hoje.
Talvez não só nos terreiros, nos espaços religiosos mais óbvios, mas na própria resiliência cultural que forma a gente, né? Isso levanta uma pergunta interessante. De que outras formas, talvez mais sutis, essa herança continua moldando quem a gente é hoje, mesmo sem a gente perceber direito?